Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando aí nossa terceira semana no nosso curso de programação para programador de sistemas. Estamos vendo a disciplina de programação para web. Vou iniciar essa semana, gente, fazendo aqui recapitulando, né, o que nós vimos, tá? Então, na semana passada nós vimos como os formulários recebem os dados, tá? Hoje nós estaremos vendo sobre banco de dados MySQL, sobre acesso, inserção, listagem, consulta, exclusão e alteração. Já vou frisar bem que essa parte nós não vamos, vocês vão ver que é uma aulinha mais curta, não vou entrar tanto em detalhes, porque o nosso próximo módulo é somente de banco de dados. Então a gente vai ver, né, outro banco de dados e mais detalhadamente. Aí eu vou estar fazendo a consulta, a instalação, tá? Aqui a gente precisa entender o que, né? Que o PHP ele funciona junto com o banco de dados, né? Se a gente faz um programa, ele tem que inserir os dados, né? E a gente precisa desse banco de dados para fazer essa inserção, tá? Na próxima semana nós estaremos vendo sobre o gerenciamento de sessão e um caso de uso, como fazer a aplicação utilizando o padrão MVC. O que nós veremos nesta aula de hoje? Né? Conforme eu já falei sobre o banco de dados MySQL. Né? Como criar esse banco, conectar, inserir dados dentro desse banco de dados, né? Listar os dados e formulário dinâmico. Também veremos sobre consulta, como fazer exclusão desses dados e como alterar dados dentro do banco de dados MySQL. O objetivo da nossa aula de hoje, né? Como eu disse, né, acesso, inserção, listagem, consulta, exclusão e alteração dentro do banco de dados MySQL. Tá? Nós vamos conhecer como o PHP interage com o banco de dados, né? A gente pode dizer aí como que um conversa com o outro, tá? Como construir páginas web para inserir dados em um banco de dados, como construir páginas web para recuperar informações do banco de dados, o acesso, inserção e listagem no banco de dados. Também vamos aprender como realizar uma consulta, filtrando por um determinado campo, né? E aprender a excluir e alterar um registro no banco de dados a partir de páginas web em PHP. Então, sobre acesso, inserção e listagem, que são os três primeiros tópicos aí, tá? Uma introdução aí pra gente, né? Até agora nós vimos, né, nós aprendemos como criar páginas dinâmicas que recebem e validam esses dados. Mas essas informações estão se perdendo, né? Por exemplo, vamos pensar um cadastro de aluno, né? Vocês no curso, né, FIC dentro da UFV, né? Se vocês fizessem a matrícula, né, vamos pensar aí na hipótese presencial, né, preencheriam um papel de matrícula na secretaria e esse papel ficaria ali, né? Então nós temos que criar um banco de dados, tá? Esse local onde a gente armazena essas informações, né, quando é físico, né, a gente pode imaginar um arquivo com gavetas, tá? E aí, como eu já disse, no próximo módulo também nós vamos ver isso bem mais detalhado, tá? Com exemplos práticos e tudo mais, tá? Como pré-requisito, é fundamental que você revisem a linguagem SQL estudada na disciplina Banco de Dados. Nós não vamos revisar, nós vamos ver ela em seguida, tá? Aqui eu vou dar só uma introdução mesmo, tá? Como essa linguagem ela é universal, né? E aí é por meio dela que o PHP vai conversar, né? Vai fazer essa conversa mesmo, essa dinâmica aí nesse funcionamento com o banco de dados, tá? A maioria dos sites dinâmicos acessa algum banco de dados. Em alguns casos, somente para tarefas simples, né? Para cadastrar usuários e senhas. Em outros casos, o banco de dados é vital para o funcionamento do sistema web, né? Como, por exemplo, uma loja virtual, né? Já dei exemplo aí, por exemplo, Americanas, Amazon, Magazine Luiza. Você faz o cadastro ali uma vez e seu cadastro fica ali, né, eternizado, tá? Com o PHP, nós podemos acessar diversos bancos de dados,
tá? Nós temos o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, o SQL Server, o Firebird, o Sysbase, o Informix, o SQLite, tá? Tem o Access, Microsoft Access, né, que também eu gosto muito dele, que é simples. Eu já tive aluno que fez joguinho usando o Excel, que também pode ser visto como um banco de dados, tá? Só para vocês terem uma noção, né? Se eu faço uma tabela ali, né, a nossa agenda de telefone, ela é um banco de dados, vocês concordam comigo? Né? Tem informação de nome e telefone. Então, se eu fiz uma tabela no Excel, eu posso considerar que é um banco de dados, tá? Para os bancos de dados que utilizam PHP, não tem um modelo específico. Nós podemos utilizar drivers ou DBC, mas para frente a gente vai ver isso detalhadamente, tá? Um dos bancos de dados mais utilizados para o PHP é o MySQL, tá? O PHP, ele possui um módulo específico para esse banco. Nós utilizaremos o MySQL em nossos exemplos por ser um banco de dados simples de operar e utilizar pouco processamento e memória, em comparação com outros, tá? Porque imagina, você instala o NetBeans, agora você vai instalar um banco de dados, né? E aí, dependendo do processamento do computador, isso fica pesado e pode até vir a travar, tá? Como que nós vamos criar esse banco de dados, né? Antes de construir um site, nós devemos modelar os dados, tá? O que seria essa modelagem? É um desenho do que eu quero, tá? Que aí eu vou ter uma visão melhor dessas informações, né? E como que ela vai ser acessada em cada página, tá? Lá na disciplina também, se não me engano, de banco de dados, a gente vai ver isso. Mas se eu esquecer, vocês podem me cobrar. Se for o caso, eu faço até um vídeo à parte. Eu gosto muito dessa parte de modelagem, tá? Para usarmos em nossos exemplos, nós vamos criar um banco de dados no MySQL com o nome ProgWebBD, tá? E construir as tabelas descritas conforme na figura 3.1 da apostila, tá? Então, aqui eu tenho o quê, né? Eu tenho minha tabela cliente com a minha chave principal, né? Que é o ID do cliente, ele é do tipo inteiro. Aí vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente tem que buscar lá na programação também. E aí agora a gente começa a juntar tudo que nós vimos até aqui, tá? E tenho outros atributos, né? O estado, o nome, o CPF, tá? Cada um é de um tipo. Vocês estão vendo aqui, ó, a senha é do tipo varchar. A data de nascimento é do tipo date, né, ou data, tá? Desculpa, pessoal. E o cliente, ele está relacionado aos estados, né? O estado é a sigla, tem a sigla, que é a minha chave primária, né? E tem o nome, tá? E aí lá na apostila está mais detalhado como criar essa modelagem e etc, tá? Depois que eu crio o meu banco de dados, eu tenho que fazer essa conexão para ele conversar, né, com o meu programa, com o PHP, tá? A gente utiliza o comando, né, MySQL Connect, tá? Para criar essa conexão, tá? São as páginas 45 a 47, e aí tem outros comandos. Como eu já disse anteriormente, não vou entrar em detalhes, porque depois a gente vai ver isso com muita calma lá na frente. Eu só preciso que vocês entendam, né, o conceito geral, amplo do que é um banco de dados, tá? Quando eu faço essa conexão, tá, eu vou usar, né, a terminologia, tá, que eu não vou entrar no código, eu vou só mostrar para vocês, né, que é o MySQL _Connect. E aí ele está fazendo, né, a conexão. Aqui vocês podem ver que tem alguma mensagem de erro, né? E aí explica tudo direitinho lá por que ocorre esse erro, tá? Depois que primeiro eu crio, faço a conexão, e aí eu vou começar a inserir dados no meu banco de dados, né? Cadastrar o cliente, né? No caso de aluno, cadastrar o aluno, né? A gente fala povoar, né, esse banco de dados, tá? A linguagem padrão de comunicação com os bancos de dados é a linguagem SQL, tá? Para fazer com que o PHP execute os comandos SQL no banco de dados,
nós vamos utilizar a função MySQL_query. Tá? E aí vou inserir esses dados, né? Então aqui, né, eu quero insert into clientes, né? Então eu vou inserir dentro da minha tabela cliente, né? Esse cliente tem nome, CPF, endereço, estado, data de nascimento, sexo, login, senha, cinema, música, info, né? E cada um, né, desses atributos vai receber um valor, né? Então nome, João, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O endereço, né? Cidade que ele mora e etc. Por assim sucessivamente. Tá? Depois que eu inseri esses clientes, né? Eu vou listar os meus dados, né? O que é isso? Ah, eu quero listar o meu cliente por ordem alfabética. Ah, eu quero listar quais são os meus clientes que são casados. Ah, eu quero listar os que nasceram no ano de 1969, tá? Então, para cada um desses exemplos que eu falei anteriormente, eu vou usar um comando, tá? Isso está tudo explicadinho lá na apostila. Se não tiver, vocês não desesperam que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Eu posso fazer a consulta, né? Ah, eu quero consultar qual cliente tem filho, né? Qual cliente tem filho menor de 7 anos, né? Por exemplo, tá? E aí eu vou fazer um comando, né, para fazer essa pesquisa, ou um programa dentro do formulário para fazer essa consulta aí com os clientes. Tá? O próximo tópico aí é a exclusão, né? E aí a exclusão eu já chamo muita atenção para quê? Né? Eu posso excluir, por exemplo, a data de nascimento de um cliente. Mas eu posso excluir o cliente em si, né? Ou eu posso excluir, é onde eu chamo muita atenção, a tabela clientes. Então aí eu perco informações vitais dentro do meu banco de dados, tá? Então nessa parte aqui de exclusão, a gente tem que tomar muito cuidado qual comando, né? Se eu vou excluir a idade, se eu vou excluir a tabela, se eu vou excluir a linha, tá? E assim sucessivamente. Nosso último comando aí é de alteração, né? E aí a alteração ela é um pouquinho, né? Vamos supor, digitei o CPF do cliente João errado, né? Eu vou lá e vou alterar, né? Isso dentro do sistema é simples. Eu vou lá, peço alteração, ok, né? A gente faz aqui no teclado rapidinho. Mas internamente dentro do sistema, né? Como que funciona? Eu tenho que pesquisar, né, o cliente João, então é um comando, né? Ele vai buscar isso lá no formulário para mim, né? Vai lá no PHP, tá? Esse PHP vai retornar para mim, né, aqueles dados do João. Eu vou fazer a alteração, né? E aí quando eu atualizo esse dado, ele é feito lá dentro do banco de dados. E aí que eu consigo voltar, né, e retornar aquele valor alterado, tá? Então, né, para o usuário é uma coisa simples, né, de se fazer. Mas lá dentro do banco de dados são vários comandos, tá? Então é um pouquinho mais complicado, também está explicadinho aí, tá? Por último, né, vou deixar aí para vocês, nós temos uma tabela com resumo, né, dos principais comandos em MySQL, na página 70 e 71. E a atividade na nossa semana, eu vou pedir para vocês, né, decorrer de escrever, né, não vou falar não, porque preciso que vocês digitem, né, o que vocês acharam dessa questão de banco de dados, se é complicado, se está tranquilo, se gostaram dos comandos, se já trabalham, se conhecem, né? Às vezes tem alguém aí que trabalha até mais que eu, tem mais experiência, então a gente pode trocar figurinhas aí, tá? Então vai ser nossa atividade da semana, tá bom? A apostila que nós usamos, né, programação para o web, é a que nós temos usado aí nesse módulo 3, né? Na próxima semana nós vamos estar finalizando o nosso módulo 3 e já indo aí para a reta final. Tá bom?
Meus contatos, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, se quiser bater papo, né? Essa pandemia, gente, né? A gente, graças a Deus, está caminhando aí para a reta final, mas ainda, né, temos alunos aí, né? São alunos do Brasil inteiro, são muito abençoadas, né? De norte a sul, leste a oeste e internacionalmente, né? Nós temos 2 alunos aí de outros países, então, assim, qualquer coisa estou à disposição. Não é só falando de banco de dados, não é só cobrando, não é só passando atividade, tá? Continuo aqui, tá? Obrigado pela paciência, pelo carinho, pela dedicação de vocês e até nossa próxima aula.